ou não, vambora para o vídeo. O torcedor de modo geral, né, claro, torcida, mas também aqui canais, páginas que falam de São Paulo, não deixar as coisas morrerem como morreram em 2015. E aí tem algumas assim, mudanças em relação a isso. Em 2015 não tinha tanto esse poder de rede social, né, então não tinha tanta essa fiscalização contínua, e eu acho que isso vai ser um ponto importante. E aí eu tô falando diretamente aqui de Douglas Schwartzman e de Mara Casares, que são os dois envolvidos, né, que o Douglas teve o mesmo escândalo em 2015 e voltou ao cargo, inclusive quando volta às mãos do São Paulo pelo Ministério Público em 22. Ele era um dos mais influentes da gestão, então ele foi, obviamente, um dos caras ali que participou do processo de não prosseguimento da investigação, né, a vítima, no caso, o clube, assim, disse por essas pessoas que não era vítima, né, então esse processo foi muito ativado por isso. Tem algumas mudanças, né, em relação a essa lei agora no momento, porque antes não tinha a lei geral do esporte também, né? Então hoje você não pode usar esse pretexto de que o clube não foi lesado, né? Isso enquadra em corrupção privada pela lei geral do esporte e isso pode gerar até de 2 a 4 anos de reclusão. Então é algo que tem que ser aprofundado até o final. Eu particularmente não creio que vai ter alguma renúncia por parte do Casares pelo perfil individual dele. Acho que o Júnior não é um cara que tem esse perfil de largar a coisa, entre aspas, por entender que ele tem um ego muito grande. A gente conhece muito bem o perfil Casares, né? Eu não vejo ele renunciando, mas é um presidente que está em xeque no São Paulo, e quando eu falo que ele é um ex-presidente do cargo é porque de fato ele já perdeu a base principal, que é o seu torcedor. Então hoje um jogo muito, é claro, menor de público barra apelo, que foi o jogo em Sorocaba na Copinha, foram faixas, foram cânticos, xingamentos. Assim, você imagina o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, com casa cheia no Morumbi, ele pode, assim, tem que estar tirado do Morumbi, é verdade, né? Mas, assim, você imagina ele tentando articular a sua presidência com toda uma torcida em todos os jogos em cima dele. Isso é algo realmente muito delicado, ele vai ter que tentar contornar de alguma forma. Acho que é tarde demais e espero que vá até o final dessa investigação, que diz respeito não só ao Douglas e a Mara, mas a quem deixou isso acontecer. E o áudio, pra mim, fica muito claro, fica muito grave. Também um apontamento do Márcio Carlo Magno, que é o atual, assim, chefe dos chefes, como ele foi apelidado, né? O CEO do clube. E fica muito claro no áudio também por parte do Douglas de que ele tinha um conhecimento, para ser bem, assim, no mínimo do mínimo, ele tinha conhecimento do processo. E ele deixou acontecer, então é algo também pra ficar de olho. Campanha de companheiros sobre deixar de seguir, né? Essa é uma forma de protesto também, deixar de seguir, além de... Acho interessante essas novas formas de pressão. E é curioso, né? Aí, Gabriel, você falou, né? Não vejo como o Casares renunciar devido ao perfil dele. Perfil pessoal, né? O jeito dele. E eu cobri bastante o outro episódio, e o Carlos Miguel Aidar, que acabou renunciando, ainda, né? É um cara super vaidoso, né? Tinha sido presidente da OAB, era um cara, talvez um pouco diferente do Casares, mais direto que o Casares, mas também super vaidoso. E ele renunciou, né? Entre o impeachment e a votação e a investigação e o desgaste da votação, ele preferiu renunciar. Mas aí acho que a gente pode fazer um paralelo desses 10 anos que se passaram para tentar identificar o que pode acontecer esse ano, 10 anos depois. Para o Carlos Miguel Aidar, era conveniente renunciar por uma série de fatores, né? Primeiro, ele não tinha o apoio do Conselho e nem do presidente do Conselho. Na época, o Leco, que era o presidente do Conselho, que acaba substituindo o Aidar interinamente e depois é eleito, né, para o lugar dele anos depois. O Casares conseguiu, numa manobra, ele e o Outem, fazer uma coisa diferente com o Estatuto do São Paulo desta vez, que é a tal da chapa única na eleição anterior. Então, quando o conselheiro do São Paulo votava na eleição passada, ele tinha que optar pela chapa A, digamos, Júlio Casares de Outem Aires, e não podia fazer, como sempre aconteceu no São Paulo, votar no candidato A para o executivo e no candidato B para o conselho, para a presidência do conselho, que era, na verdade, o candidato da oposição do Outem, o filho do Marcelo Portugal Gouveia, o Marcelinho Portugal Gouveia. Então, o Casares já nessa, e o Outem, e ali, aí depois, essa foi a primeira mexida. A segunda mexida, o golpe da reeleição, na mudança do estatuto. Então, eles estão juntos nessas, mas de cabeça, os dois, né? E essa faixa que surgiu hoje, né, Gabriel, Outem não seja covarde, é porque o Outem vai ser o último a desembarcar do barco, vai ser o último a pular para fora do barco. Mas muitas vezes o presidente do Congresso ou do Conselho pula fora quando a maioria vai remando também, ou vai pulando para fora. Então eu vejo um pouco mais difícil, de fato, como o Gabriel falou, a possibilidade da renúncia. E se ele for para a votação, é verdade que o jogo político está mudando, o vento virou em 12 meses, mas virou muito. Era muito fácil para o Casares ser presidente do São Paulo, aprovar qualquer coisa que fosse, e foi se tornando em 2025 mais difícil. Qualquer coisa. Pode ser o fundo de cutia, agora o orçamento 2026, né, que passou por um pouquinho. Então, assim, eu acho que os 2/3, Gabriel falou, ainda não é uma garantia que o Conselho do São Paulo coloque um presidente para fora por 2/3. Mas eu vejo que aí
o clamor das ruas e tudo mais possa continuar fazendo esse vento mudar um pouco o conforto do Casares. Já está muito desconfortável. Né? Ninguém gosta de ser xingado por um estádio inteiro. Ninguém gosta de ler faixas contra a própria pessoa. Ninguém gosta de ver denúncia envolvendo o próprio filho. Ninguém gosta de hashtag fora Casares. Ninguém gosta de perder seguidores. Então, não é mais uma situação confortável. Um outro ponto para a gente continuar debatendo é, diferente de 15 anos atrás, quando saiu o Aidar, é que nessa conjuntura a gente identifica gente que nunca participou de fato da política do São Paulo, das decisões políticas do São Paulo, agora querendo participar. A gente não sabe ainda se isso vai ser uma coisa boa, espero que sim. E 2026, mesmo que o Casares complete o mandato, como disse o Gabriel, ele, esse ano, vai marcar mudanças políticas do São Paulo. Eu não vejo outra opção no estatuto, numa maior abertura. E, para mim, a grande impressão é que o Júlio não consiga, se completar o mandato, eleger o seu sucessor, como parecia ser uma coisa muito simples, né? Então, são coisas que estão acontecendo ainda. Acho que essa pausa de final de ano deu um respiro para as articulações políticas dele, sim. Demorou para ter jogo, teve agora da Copinha. No domingo que vem tem jogo da Copona, do Paulistão contra o Mirassol. E o futebol vai rolando ao mesmo tempo, simultaneamente, em 2026. E por isso que esse ano passa a ser tão desafiador. É um ano que, esportivamente, o São Paulo vai ter dificuldade. E politicamente será, sim, um caos. E nós estamos falando só até agora da conjuntura política, mas paralelamente também, isso é uma novidade importante, tem coisas sendo investigadas pela polícia. Né? Foi assim que o jogo virou no Corinthians. Foi pelas denúncias na polícia. Foi assim que o Augusto Melo foi tirado do poder no Corinthians. Não existia perspectiva de maioria, então a Gaviões da Fiel estava com ele e tal, mas a pressão de fora e as denúncias na polícia e no Ministério Público acabaram mudando de vez o jogo no Corinthians. Pode ser que aconteça no São Paulo. Como era daquela vez. Agora, independentemente do que aconteça lá dentro, tem um inquérito do Ministério Público acontecendo aqui fora, e isso pode ser demolidor para todo mundo. As duas coisas convergem no seguinte sentido. Do ponto de vista político para a torcida, essa turma não dá mais. É mais ou menos como alguém acha que o Aidar pode voltar ao poder no São Paulo hoje? Não, o Leco. Ninguém acha. E o Casares entrou daí para pior. Então, a torcida não vai mais topar a presença do Casares politicamente no São Paulo como presidente. Assim, quer dizer, ele pode até cumprir o seu mandato, mas é uma figura que é um fantasma dentro do clube. Eu acho que não há clima nesse momento para ter uma reviravolta. A não ser que, sei lá, aconteça alguma coisa, um milagre. São Paulo começa a ganhar de todo mundo, seja campeão brasileiro e não sei o quê, essas coisas acabam se diluindo. Se não for desse jeito, eu acho que essa turma já está condenada. Eu acho que não tem mais volta. Acho muito difícil que eles consigam uma reviravolta. Acho que é absolutamente improvável. A bala de prata do Casares, ela não funciona mais. Era falar que o clube ia terminar o ano com superávit. Que se dane superávit. Ninguém tá nem aí com o superávit que o São Paulo vai conseguir esse ano, depois de tudo que a gente viu que aconteceu, né? Fica até meio vergonhoso, fica meio ridículo falar em superávit de 30 milhões depois de tudo que aconteceu. Então essa bala de prata, nem isso o Casares tem mais. Não adianta ele chegar, se ele chegar até o fim do mandato ano que vem, cheguei no fim do mandato, hein? Eu economizei aí, o clube saiu de 900 para 800 milhões de dívida. Dane-se, ninguém tá nem aí para isso. Ninguém vai se emocionar com esse número. Exatamente. Bom, Drex, o meu temor maior é porque, de alguma forma, além das dificuldades financeiras, né, que impedem a contratação de jogadores importantes, que mudem o patamar do time, e a gente vai vendo que clubes na situação do São Paulo, ou até em situação semelhante, ou até em situação pior, conseguem fazer investimentos. Né? Você vê lá, o Santos contrata o Gabigol, tem lá a folha de pagamento 10 vezes maior que o do São Paulo. O Fluminense contrata o Arana, vai contratar o Hulk. Então, assim, o São Paulo, eu não acho que o São Paulo tenha nem condição e nem tenha que, nesse período próximo, a Marina já falou,
esses caras não têm nem a credibilidade para contratar jogadores nesse ano. Mas o São Paulo não pode se enfraquecer demais. Senão, ele vai correr o risco de cair. Nas duas competições que ele vai participar, tanto no Paulistão, que é uma armadilha, quanto no Brasileirão. Então, a minha esperança é que a recuperação de alguns jogadores faça com que o time mantenha pelo menos um nível razoável. Não espero mais do que razoável. E o temor é que, de alguma forma, há 5 anos, o São Paulo estava acostumado a ser comandado o futebol lá pelo Belmonte e companhia. Sem ser defensor do Belmonte, não existe mais esse núcleo. O Muricy, pelo que eu sei, ainda ligado ao futebol, vai passar por cirurgia, tinha adiado não sei quantos anos, nos 2 joelhos nesse início de ano, e também talvez não faça parte da convivência nesse início da temporada. O Luiz Gustavo, que era o líder do time depois do Rafinha, não continua mais. Então, a minha preocupação é a falta de comando, literalmente, nessa situação tão frágil que a gente está vendo. Frágil demais. Eu acho que o São Paulo tem um treinador que é uma figura interessante, mas não é um treinador. Primeiro que ele não vive não é o Rogério Ceni, né? Tipo, ou mesmo um treinador brasileiro mais experiente, acostumado a essa situação de caos, como o Dorival Júnior no Corinthians, né? Aquele caos, mas o cara já tem não sei quantos anos de bola, de Brasil. Então assim, o meu temor é que, como a gente estava discutindo, como está transbordando para o campo fica ingovernável. É o meu medo, né, para quando a bola começar a rolar a partir de Mirassol. Se a gente pegar, o Tironi não gosta de fazer isso, eu faço. O calendário jogo a jogo dos próximos 2 meses é uma carnificina, dá pavor. Em vez de você ficar esperando o próximo jogo, você fica, começa mais tarde, não, mas vai começar domingo que vem. Começa com Mirassol, depois está em São Bernardo, que é um jogo obrigatório no Morumbi, a volta ao Morumbi. Quantas pessoas vão ter no Morumbi? Qual que vai ser a relação? Depois é o Corinthians e Itaquera, aí daqui a pouco tem o Flamengo no Brasileiro, depois do Palmeiras pelo Paulista. Cara, é só jogo casca. E se não tiver um mínimo de coesão lá, eu ia falar na Barra Funda, eles estão treinando em Cotia, pode ser muito perigoso. O Tironi é considerado o pessimista da dupla. Agora, esportivamente, o cauteloso sou eu. E quando eu sinto cheiro, eu falei, esse ano de 2025 acabou, graças a Deus. Eu falei, Tironi, se o São Paulo permanecer na primeira divisão, já é alguma coisa. E o São Paulo não correu o risco de rebaixamento no Brasileiro, muito por conta daquela arrancadinha do Crespo, da chegada do Crespo. Mas o ano que vem, esse ano que está começando, né? Não o ano que vem, vai ser mais difícil esportivamente. Então, esse é o meu medo, mais do que Danielzinho, Coronel, General, Marechal, qualquer outro jogador que vier. Os que são os melhores e mais cascudos, consigam dar um mínimo de coesão. A volta do Caleri, eu acho que é um alento, porque ele também é uma ilha de liderança ali, e ele é um jogador com muito brio, ele era o capitão do time até sofrer a lesão. Então, a minha expectativa é que o Caleri vai além dos gols que ele possa fazer, mas da liderança que ele possa exercer. O Lucas também, para mim, ele vai ser talvez mais importante fora nessa circunstância do que dentro do campo. E o São Paulo vai precisar de todos os seus mais experientes, né? O Wendel tem que, enfim, jogar futebol. Os 5 zagueiros têm que ficar tirando todas as bolas ali que surjam dali. E o São Paulo vai ter que jogar por pontinhos, pontos. Todo ponto tem que ser bem comemorado. Porque vai ser difícil, gente. Vai ser bem difícil. Com todo clube de futebol, em crise ou não em crise, né? Quando a vitória não vem, o técnico paga o pato, né? Acho que agora essa diretoria tem menos força para jogar a culpa em treinador, diante de tudo que está acontecendo. E acho que ela vai encarar uma torcida que gosta do Crespo, que gostou da volta do Crespo, que sempre gostou do Crespo, e não gostou quando o Crespo saiu. Então, comprar uma briga contra o Crespo agora, a diretoria, eu acho que seria pior ainda para ela. Acho que ela está tão fragilizada, a não ser que o São Paulo comece a perder tudo, né? Perde 10 jogos, rebaixa no Campeonato Paulista, pelo amor de Deus, espero que não aconteça. Aconteça uma tragédia muito anormal para respingar no Crespo.
Acho que ele deu um voto de confiança para o São Paulo, para a diretoria não, mas para o São Paulo, né? Apesar de tudo que aconteceu, o cara ficou, né? Ele podia chegar no final e falar assim, olha, meu, nessas condições aqui, com 70 lesões, com não sei o quê, eu vou para casa, não vou ficar aqui, não. E ele resolveu, topou ficar. Acho que agora, ele, começando a temporada, ele vai ter mais mão do elenco, ele vai ter mais o que ele quer. Então ele já vetou o jogador mais velho, que é jogador mais novo. São Paulo tudo bem, não está contratando quase ninguém. Mas ele está tentando mudar o perfil do elenco. Então eu acho que para respingar nele, claro que se as derrotas vierem, é quase que inevitável. Mas acho que a diretoria tem pouca força para apontar o dedo para alguém. Todo mundo sabe que se o São Paulo está nessa situação é por causa da diretoria. Né? Eu acho que o elo mais fragilizado disso tudo aí, para mim, é a diretoria. Então acho que não é tão simples assim você jogar responsabilidades para outros nesse momento, para essa diretoria. Agora, sobre o São Paulo, totalmente de acordo com o Arnaldo, é um ano de sobrevivência do São Paulo, tem que comemorar pontos, e acho que aí entra numa questão muito importante, que não foi vista ao longo deste ano na torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo não remou inteira para o mesmo lado ao longo do ano. A torcida do São Paulo ficou dividida entre fica Zubeldia e fora Zubeldia. A torcida ficou dividida em Luciano, tem que ser titular, Luciano tem que ter reserva. Ficou dividida entre Oscar serve, no Oscar não serve. Ficou dividida em muitas questões. Organizada de um lado, torcida comum do outro. Organizada de um lado, torcida comum do outro. Um monte. O único ponto de união da torcida do São Paulo foi fora Casares, que aconteceu mais para o final. Nesse aspecto, a torcida está unida. Seja organizada, seja sócio, seja nós aqui, seja a torcida, o cara que vai no estádio, seja o cara que não vai no estádio. Está todo mundo em uníssono com fora Casares. A coisa que eu mais ouvi agora nesses dias que eu fiquei de fora aí, estava na praia, foi gente chegando para mim falando fora Casares. Eu via todo dia uns 10 fora Casares de pessoas na rua falando comigo. Então, eu acho que essa união sobre esse aspecto, ela tem que estar ao lado do time no campo, independentemente de quem entrar em campo, do técnico, do jogador, de quem jogar, de quem não jogar. A torcida vai ter, de novo, que segurar esse time nas costas. E esse é até quase que um apelo que eu faço à torcida do São Paulo. A torcida tem que estar junta, tem que estar unida nesse ano. Unida não só contra a diretoria, mas unida para o time, a favor do time, dos caras que entram em campo e do técnico que entra em campo. Quem puder ir no estádio tem que ir no estádio, quem não puder ir no estádio tem que torcer como puder, tem que estar junto. Os menos culpados dessa história toda é treinador e jogador. Toda a diretoria, esses caras são. Então, não culpem jogadores, não aponte o dedo para jogador. Tem que carregar esses caras, tem que ir junto na mesma pegada com o jogador. É assim que o São Paulo vai passar esse ano. Muito bem, senhoras e senhores, rapidinho um vídeo para falar sobre a vitória do São Paulo na estreia na Copinha por 2-0 sobre o Maruinense. Gols do TT, um golaço olímpico, e do Paulinho de cabeça após cobrança de escanteio do Pedro Ferreira. Acho que o Pedro Ferreira é o principal valor do São Paulo nessa Copinha, o camisa 10, capitão. Teve ali o seu melhor momento no jogo depois da parada técnica do primeiro tempo, depois de uma bronca daquelas do Alan Barcelos no time. O time melhora, a bola passa mais pelo pé do Pedro Ferreira e ele encontra os espaços, ele tem uma visão de jogo muito apurada, mas nos outros momentos da partida demonstrou pouca intensidade, um problema crônico aí dos camisas 10, né? Mas ele não é exatamente o camisa 10, na final da Copinha do ano passado ele entra como um segundo volante e tem aí mais intensidade no jogo do que ele demonstrou hoje. Precisa ver como é que ele vai atuar nos demais jogos da Copinha, porque se a bola passar pelo pé dele mais vezes, ele demonstrar mais intensidade, que a gente sabe que ele tem também, o jogo do São Paulo vai melhorar. Achei um jogo do São Paulo um pouco aquém das expectativas. Tudo bem, o gramado não estava muito legal, a bola estava quicando muito, era visível, difícil para o time que quer jogar com a bola no chão, mas ainda assim, o São Paulo não criou tantas chances assim, teve essas duas bolas paradas que resolveram o jogo e umas duas bolas ali com o Paulinho, uma que o goleiro fez uma grande defesa, outra que o Paulinho perdeu o gol chutando por cima. Então acho que precisa melhorar um pouquinho para os próximos jogos. Normal, estreia, tem sempre aquele nervosismo também. Então, um bom jogo do Nicolas pelo lado esquerdo, aparecendo bastante, bem participativo, do Igor Felisberto pelo lado direito, que fez aí bater uma falta muito bem, depois não entendi porque ele não cobrou as outras, que as outras ficaram uma pro Nicolas e outra pro Jorginei, esse bem sumido no jogo. E um bom jogo também a se destacar do Matheus Ferreira, o volante, participativo demais, muito firme na marcação, um cara que é um motorzinho ali, né, para girar o jogo no meio campo. Tem que ver como é que ele vai se sair ao longo da competição, mas pode ser um cara para ficar de olho aí
pro restante do ano, apesar da posição ser bem servida aí no profissional. Sobre o Arboleda, cara, eu vou falar a versão do clube e vou falar a verdade. A versão do clube é que ele acertou isso com a comissão técnica, com a diretoria, por conta de resolver questões pessoais lá no Equador. A verdade, a gente sabe, eu sei, você sabe, todo mundo que acompanha o São Paulo sabe, todo torcedor sabe, todo mundo sabe. O Arboleda tá fazendo arboledice. É o de sempre. Ele nunca se apresenta na mesma época, ele sempre fica um pouco a mais. Tem questão, já teve vez que falou que perdeu o voo, enfim. Cara, é o Arboleda. É o Arboleda. Ele fica um pouco mais, ele estende aí as férias, e depois ele volta. Mas o mais importante pra mim é que ele joga bola. Ele tá aí, ele tá sempre à disposição. Mas é o pacote Arboleda. Se você quer ter o Arboleda, que é um zagueiro do porte dele, do nível dele, esse é o pacote. Tem o pacote extra-campo. Sobre o Sabino, eu conversei com o staff do Sabino um tempo atrás para perguntar sobre renovação, se tinha alguma proposta, coisa do tipo. E o que me falaram é: não, o Sabino tá feliz no São Paulo, ainda não fomos chamados para conversar, mas vai acontecer. Foi esse nível de certeza, assim, vai acontecer a renovação. Então o São Paulo não deve ter problemas para renovar com o Sabino. Falei para vocês na live na última sexta que o São Paulo vai ter muito problema para renovar com o Rodriguinho. O Sabino não é um caso desse. O São Paulo não vai ter problemas para renovar com o Sabino. As conversas devem evoluir tranquilamente e ele deve renovar com o São Paulo aí sem dificuldade nos próximos meses. Vai depender de quando o São Paulo vai chamar ele para essa conversa.